CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Unigran Capital. Parceira em todos os momentos. Venha para melhor. Unigran e Saraiva de Resende. Conheça em Campo Grande a construtora acima das expectativas. CBN Direito. No início do jornal CBN Campo Grande, nós conversamos com o secretário estadual de Infraestrutura, Eduardo Riedel, que falou sobre o lançamento de um pacote econômico para ajudar setores afetados pela pandemia e também falou sobre a obra do Aquário do Pantanal. E agora, nós vamos falar aqui no quadro CBN Direito sobre essa questão das licitações que envolvem grandes obras. Porque a licitação para cuidar dos peixes do Aquário do Pantanal em Campo Grande foi reaberta pela AGESU este mês. Essa é a 4ª vez que a AGESU lança o edital. As outras 3 vezes não houve empresa interessada e, conforme a publicação, a escolha da vencedora será pelo menor preço. Então, a gente está usando essa questão da obra do Aquário do Pantanal como exemplo para trazer esse assunto à tona, para trazer esse assunto para um debate aqui dentro do nosso quadro CBN Direito, porque não é comum a gente ver, né, Ingrid Rocha, essa questão, uma grande obra que está sendo feita e não ter uma empresa interessada dentro desse processo licitatório. E a população pede ela há muito tempo, né? E existe, né, uma espera da própria população. Então a gente usa esse gancho, esse exemplo da questão da obra do Aquário do Pantanal, que já, enfim, há uma investigação também, né, por parte da Justiça em relação a isso, porque é uma obra que já consumiu muito mais do que era o previsto inicialmente. Existe essa previsão para que ela seja terminada no ano que vem. O Eduardo Riedel trouxe essa informação, né, reforçou que a expectativa então é de que essa obra seja entregue para a população no primeiro semestre do ano que vem. Essa questão vem se arrastando desde governos anteriores, né? A gente não está falando que essa é uma questão do governo atual. Então agora a gente vai conversar sobre esse assunto com o Antônio Barbosa de Souza Neto, que é advogado. Ele vai trazer para a gente informações sobre como as empresas e o próprio poder público podem seguir um programa, por exemplo, que ajuda a evitar fraudes em licitações. Bom dia, Antônio. Bom dia, doutor Antônio. Bom dia, Daniele. Bom dia, Ingrid. Bom dia a todos que estão nos ouvindo. É um prazer estar aqui com vocês na Rádio CBN mais uma vez. Obrigado pelo convite. Pois é, a gente, volta e meia a imprensa acaba noticiando essas questões envolvendo licitações, né, indícios de fraudes em licitações. Essa obra do Aquário do Pantanal, ela foi muito questionada, né, por conta até do valor a que se chegou já e ela não foi entregue. Nós trouxemos aqui uma posição do governo do estado com o secretário de Infraestrutura, Eduardo Riedel, lembrando então que essa obra começou antes, né, desse governo. Isso foi uma questão anterior. E eu queria saber de você como é possível hoje, né, evitar problemas com licitações, envolvendo fraudes, envolvendo outras questões, para que efetivamente a gente não veja aí obras, inclusive públicas, se arrastarem por tantos anos e consumirem muito mais do que aquele valor inicial que era prometido. Legal. Quando a gente está falando de obras de grande magnitude, como é a obra do Aquário do Pantanal, né, nós temos problemas técnicos inerentes a grandes obras, né, o aumento do valor de mercado de materiais de construção, né, questões de chuva, questão de mau tempo que atrapalham o andamento da obra, etc. Isso tudo tem que ser previsto, né, claro, pelo instrumento editalício, pelo edital que vincula a obra, mas principalmente pelos participantes daquela licitação, daquele certame, né? Mas existem também de fraude e corrupção
Nós havíamos conversado recentemente, existem hoje programas de compliance, né, ou de integridade, que buscam justamente evitar fraude e corrupção, ou prevenir atos de fraude e corrupção. Corrigir também, mas principalmente prevenir, né? Quanto à questão de grandes obras, a nova lei de licitações, que entrou em vigência recentemente, ela alterou um instituto que eu acho que ajuda muito a difundir um pouco a participação de empresas em projetos dessa magnitude, como, por exemplo, o Aquário do Pantanal. Ela trocou a regra quanto a consórcios, né? Antes, a regra era que o consórcio era vedado, a não ser que aquele edital daquela licitação especificamente possibilitasse a participação de consórcio. Hoje, a regra é o oposto. A regra é a possibilidade da participação de consórcios. E caso a administração não tenha interesse na participação de consórcio, ela deverá fundamentadamente justificar essa impossibilidade da participação. Então, consórcio, para quem não sabe, é quando várias empresas se juntam com aquele objetivo específico, né? No caso de cumprir com o objeto da licitação. Então, o consórcio já favorece, já facilita a participação de várias empresas buscando um único objetivo, então possibilita também aumentar a concorrência em obras de grande magnitude que uma empresa de pequeno ou médio porte, por exemplo, não conseguiria atender. Não conseguiria atender até porque a habilitação dos consórcios já é muito maior e tal. Então, são vários requisitos que os consórcios têm que seguir, né? E, óbvio, sem prejuízo da questão de fraude e corrupção. Aí sim a gente entraria nos programas de compliance. Eu acho que é muito interessante e, se vocês quiserem, eu posso explicar aqui resumidamente do que se trata. Isso, com certeza. Eu quero te pedir para explicar. E você até me disse anteriormente também, quando a gente estava marcando a entrevista, que a gente não está falando só de empresas que podem implantar esses programas, a gente está falando de governos, né, de gestão pública também. E o programa, para quem ainda não conhece esse termo, não conhece esse conceito, é um programa, quando a gente fala programa, é um conjunto de estruturas internas da empresa, que a empresa vai criar. Estruturas são políticas, são normas internas, são costumes, são condutas que a empresa vai estabelecer, objetivando prevenir atos de fraude e corrupção. Então, quando a gente fala de compliance em sentido amplo, normalmente a gente está falando de conformidade a regras de fraude e corrupção, que buscam evitar fraude e corrupção. Existe também compliance trabalhista, existe compliance ambiental, existe hoje o compliance de dados, desde que a Lei Geral de Proteção de Dados entrou em vigência, né, todas as empresas, sejam elas públicas ou privadas, precisam tratar os dados pessoais que elas fazem essa gestão, né, que elas recebem. Então existem compliance de várias maneiras. O compliance que nós estamos falando aqui é o compliance de fraude e corrupção. Então são justamente mecanismos que a empresa privada e também o órgão público podem criar para combater fraude e corrupção. Então são vários pilares. Um dos pilares é um canal de denúncias. Então a empresa vai criar um canal para que qualquer interessado comunique àquela empresa que existe algum ato fraudulento acontecendo ali, ou alguma conduta inapropriada também. Seja ela uma conduta relativa a suborno, seja ela uma conduta relativa a abuso sexual ou de qualquer outra natureza, seja ela de qualquer tipo de denúncia relacionada à compliance. As empresas vão estabelecer códigos de conduta também. Esses códigos de conduta, eles vão estabelecer em critérios amplos, né, bastante genericamente, quais são as diretrizes de atuação tanto dos colaboradores da empresa quanto da alta administração também, que são os diretores, os gestores, os coordenadores, etc. A alta administração, inclusive,
participação ativa é um dos pilares também do programa de compliance. 9 pilares um programa de compliance. Hoje são 10. A Legal Ethics and Compliance, que é uma das maiores instituições de compliance do Brasil, se não a maior, ela adicionou um último pilar, que é o da diversidade e inclusão. Ela entende que a diversidade e o respeito à inclusão de pessoas com pensamentos diferentes, né, sejam eles religiosos, de gênero, etc., esses temas mais sensíveis, esse respeito à diversidade e à inclusão hoje já é um pilar do programa de compliance também. Porque quando a gente está falando de compliance, a gente está falando de integridade, de condutas éticas e morais. Então, as empresas e os órgãos da administração, a administração pública direta, indireta, entidades paraestatais, autarquias, fundações, etc., elas estão estabelecendo programas de compliance para elas e também obrigando empresas que queiram licitar com elas que estabeleçam seus próprios programas de compliance. Esses programas de compliance, eles vão ser depois, eles podem ser fiscalizados e analisados, avaliados, inclusive pela Controladoria Geral da União, que estabelece várias cartilhas e vários requisitos para esses programas. Então, são requisitos objetivos. Eu separei aqui, por exemplo, Daniele, para trazer para vocês, alguns estados e o Distrito Federal já têm leis que obrigam a instituição de programas de integridade para as empresas que querem participar de licitações, a nível estadual ou distrital, no caso do Distrito Federal. Outros estados estão com os projetos de lei em andamento. O Distrito Federal já tem uma lei que obriga a implementação, a Lei 6.112 de 2018. Falando aqui de Campo Grande, rapidamente, a gente tem um decreto, o decreto 13.159 de 2017, que torna obrigatória a inclusão de cláusulas anticorrupção nos contratos administrativos. Então, não é um programa de integridade, é apenas uma cláusula anticorrupção. Mas eu tenho certeza que em pouquíssimo tempo, se já não está em andamento, o nosso município de Campo Grande, o nosso estado do Mato Grosso do Sul, eles implementarão programas de integridade, porque esse é o caminho que todos os órgãos e todos os entes da administração pública federal, estadual e municipal estão seguindo. O Espírito Santo também, programas, já tem leis, a Lei 10.793 de 2017, também obriga empresas que queiram licitar com o Estado do Espírito Santo que tenham programas de integridade implementados. Goiás tem um projeto de lei também nesse sentido, o Tocantins também tem um projeto de lei, e esses projetos de lei, eles não determinam que qualquer empresa, para qualquer tipo de contratação, tenha um programa de integridade, óbvio que não, porque se implementar um programa de integridade não é tão simples assim. Então eles estabelecem alguns requisitos para contratações acima de tanto, né? Para contratações de obras acima de 3 milhões e de serviços acima de 1 milhão, entendeu? Então eles estabelecem ali algumas características, mas esses programas eles evitam, eles previnem, corrigem e detectam fraudes e corrupção. Muito obrigada pelas suas informações, viu? Nós conversamos aqui com o Antônio Barbosa de Souza Neto, advogado e consultor jurídico, mestre em Direito, que falou, então, sobre formas de se evitar aí fraudes em licitações. Um ótimo dia para você. Obrigado, um abraço para você e para todo ouvindo. CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Unigran Capital. Parceira em todos os momentos. Venha para melhor. Unigran e Saraiva de Resende. Conheça em Campo Grande a construtora acima das expectativas.